Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No assunto anterior, que nós entramos na parte de magnetismo, eu comentei que nós temos duas situações para produzir um campo magnético. Ou nós temos um ímã permanente, né? E aí o material é magnético devido ao alinhamento dos domínios magnéticos, ou nós temos um eletroímã, que é um ímã que ele tem a função de ímã quando ele passa corrente elétrica, tá? Esse vai ser o nosso problema, o nosso objeto de estudo agora nessa parte do conteúdo. Nós vamos estudar os campos magnéticos produzidos por correntes elétricas. Não é o caso do ímã permanente. Tá? Os eletroímãs, que são produzidos por correntes elétricas, são aqueles ímãs que a gente pode ligar e desligar, né? Eles são utilizados em grandes instalações industriais, ferro velho, em situações em que a gente precisa, por exemplo, transportar uma grande quantidade de um material ferromagnético, né? Por exemplo, no ferro velho, a gente tem um ímã que levanta um carro, né? Que possui ferro na sua composição, mas a gente utiliza o ímã para movimentar esse objeto, mas a gente precisa que esse ímã desligue depois, né? Quando a gente não estiver mais utilizando, para não causar um acidente até mesmo, né? Para ele não ficar atraindo todos os materiais ferromagnéticos que tiver ao redor, né? Então, o eletroímã é um material interessante pelo fato da gente ligar e desligar e da gente poder controlar a corrente e o campo magnético, né? Quanto maior a corrente que a gente passar num fio ou numa bobina ou num solenoide, maior vai ser o campo magnético. Quanto mais voltas tiver uma bobina, maior vai ser o campo magnético. Então a gente consegue, de certa forma, também controlar a intensidade do campo, controlando algumas propriedades, né? Como a corrente e o número de enrolamentos de espiras aí de uma bobina ou de um solenoide. Então nós vamos estudar esses casos, tá? Que são os campos produzidos por correntes elétricas que passam em materiais condutores, como fios, espiras, bobinas, solenoides e toroides. Então, nós queremos calcular o campo magnético próximo de um fio que passa uma corrente I. Tá? Nós queremos calcular o campo magnético B num ponto próximo, que eu vou dizer que é um ponto P aqui na minha figura. Então, aqui eu tenho um fio com um formato qualquer que passa uma corrente I. Eu quero calcular o campo magnético num ponto P próximo do fio, tá? Então, como que eu faço isso? Então, a primeira coisa o meu fio é um corpo extenso. A gente já viu que para o caso do corpo extenso, a gente sempre calcula as pequenas contribuições desse corpo, né? Para poder fazer o cálculo total, que aqui no caso é de campo magnético. Então, nós vamos dividir mentalmente o nosso fio em pedaços infinitesimais de comprimento, vários pedacinhos de comprimento, tá? Que nós vamos chamar de comprimento ds, certo? Nós vamos dividir, então, vários pedacinhos, porque esse fio vai fazendo vários ângulos, ele tem, né, vários formatos em relação ao meu ponto P, tá? Então, eu divido em vários pedacinhos, na verdade, divido o meu fio inteiro, né, em vários pedacinhos infinitesimais de comprimento ds. Aí, isso aqui, na verdade, é um vetor comprimento, tá? Ele existe um vetor aqui, ó, para o meu comprimento ds, e o módulo desse vetor é ds, sem o vetorzinho em cima, tá? E esse elemento de comprimento ds,
eu direciono esse vetor na mesma direção, no mesmo sentido da corrente. Lembra que quando nós calculamos a força, lá no fio que passa a corrente, a gente definiu um vetor comprimento que era junto com a corrente? Aqui é a mesma coisa. O nosso elemento de comprimento anda junto com a corrente, já que a corrente não é uma grandeza vetorial, tá? Então, o nosso elemento ds é um vetor tal que aponta junto no mesmo sentido da corrente, tá? Então, na verdade, nós temos esse elemento aqui, ó, que nós podemos chamar de IDS, da mesma forma que nós fizemos lá que a força era I, L, B, C no θ, a gente usava IL, né? Aqui é o IDS, ó, que é a corrente junto com o elemento de comprimento, tá? Para esses elementos IDS, né, ou elementos de comprimento ds que passam a corrente I, lá no ponto P, nós vamos calcular uma pequena contribuição para o campo magnético, porque eu tenho corrente passando no fio inteiro e eu considerei apenas um pedaço de fio, tá? Então, lá no meu ponto P, esse pedacinho de comprimento vai me dar um pedacinho do campo magnético, tá? Depois, para eu saber o campo total é a integral, né? É a soma de todos os elementos, de todas as contribuições de campo magnético aqui, dB. Se eu somar tudo, ou seja, se eu levar em consideração o fio inteiro, eu descubro o campo total. Mas para cada pedacinho do fio, eu vou descobrir uma parte do meu campo magnético, tá? Produzida no ponto P. Aqui na figura já existe, tem um xizinho aqui, ó, já é o vetor campo magnético entrando no papel. Eu já explico por que isso, tá? Essa informação aqui vamos guardar que logo eu já explico por quê, tá? Mas assim, ligando o meu elemento ds ao ponto P, a gente define um vetor, aqui tinha ficado meio torta a minha figura, mas existe um vetor R minúsculo, que é o que liga o elemento de comprimento ao ponto P, que é que nem a figura aqui, ó. Eu desenhei um outro para vocês enxergarem um novo, mas é o mesmo, tá? E aí aqui a orientação vetor R, Rzinho é o que liga o vetor ds ao ponto P, que é o ponto onde nós queremos calcular o campo. Existe um ângulo entre esse vetor ds e rzinho, que é o que nós vamos chamar de ângulo θ. Ó, aqui, ó, é o ângulo θ, tá? Então, nós vamos definir um vetor ds, rzinho liga o elemento ds ao ponto P, o ângulo θ é o ângulo entre o elemento de comprimento e essa distância em relação ao ponto P, tá? Então, nós precisamos definir essas grandezas e existe um estudo experimental onde se chegou em alguns resultados, são resultados experimentais, observações experimentais, que relacionam esses vetores que nós estamos definindo, tá? Então, são resultados experimentais, 4 conclusões que eu vou colocar aqui. Primeiro, esses elementos, essa contribuição para o campo magnético, o vetor aqui, ó, aqui foi colocado para dentro do papel, tá? Ainda não mostrei porquê, né? Mas foi observado experimentalmente que esse vetor é sempre perpendicular ao elemento de comprimento ds e ao meu vetor aqui, vou chamar de R, que é o que dá a direção desse vetor Rzinho aqui, ó, tá? Rzinho, o comprimento ds e dB são todos perpendiculares entre si. Lembra das relações de perpendicularidade que nós estudamos antes? Elas ainda existem aqui. O campo é perpendicular ao comprimento, que é perpendicular ao vetor que liga o elemento de comprimento ao ponto que nós estamos calculando. Tá? Isso é uma observação experimental.
Segunda observação, dB, que é essa contribuição aqui, né, para o campo magnético, é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Lembra do inverso do quadrado à distância que nós já vimos lá para o campo elétrico? No campo magnético isso ainda existe, tá? Vocês já viram essas relações. Terceiro, o módulo desse elemento de campo magnético é proporcional à corrente e proporcional ao comprimento do fio. Quanto maior a corrente, eu espero que o campo seja mais intenso. Se eu pegar um fio maior passando corrente, eu espero que seja maior ainda o campo. É isso que quer dizer essa terceira conclusão. E a quarta conclusão, o módulo, né, o valor do campo, ou da contribuição do campo, é proporcional ao seno deste ângulo θ aqui, ó, que é como vinha aparecendo antes também, tá? Lembrando que o ângulo θ é o ângulo entre ds aqui, né, ou IDS e o vetor R, tá? Então, juntando todas essas observações experimentais, se chegou numa lei, numa relação matemática, onde eu tenho uma equação aqui, ó, que juntou todos esses resultados. O dB, né, o módulo do dB é μ0 sobre 4π. Lembram daquela constante de Coulomb lá, 1 sobre 4π ε0? É o equivalente magnético. Só que no lugar do ε0 nós temos o μ0. μ0 se chama permeabilidade magnética no vácuo, tá? E vale 1,26 × 10⁻⁶ Tesla vezes metro por ampere. Então, essa constante vem na frente da nossa equação, que nem a gente tinha eletricidade. μ0 é permeabilidade magnética no vácuo, que é uma resposta do meio à presença de um campo magnético, tá? No caso aqui, ó, a gente usa o μ0 para o vácuo, né, ou para o ar. Se fosse outro material, eu iria usar um μ, tá? É um análogo também, lá a gente usava ε0 para o vácuo e ε para outro meio. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, nós temos essa constante, aí nós temos aquele elemento de comprimento que anda com a corrente junto, ó, IDS, tá? Até porque o módulo é proporcional à corrente e proporcional a ds, tá aqui, ó, a proporcionalidade. O módulo campo é proporcional ao seno, aparece o seno aqui no numerador, e é inversamente proporcional à distância ao quadrado, que está aqui, ó, tá? Então, juntando todas essas observações experimentais, isso aqui não tem uma dedução teórica, essa fórmula foi concluída com base em dados experimentais. E essa relação aqui se chama Lei de Biot-Savart, tá? E essa lei de Biot-Savart, então, me diz quem é cada dB desses aqui, ó, para eu calcular o meu campo magnético total, tá? Então, eu vou integrar sobre todos esses dBs para descobrir o campo magnético total. O campo magnético a gente calcula em Tesla, como eu já havia comentado anteriormente, tá? Então, olha só como que ficaria o sentido do campo magnético, que eu ainda não expliquei, né? Porque desse xizinho aqui, ó. Como que é o sentido do campo magnético num fio que passa corrente? Então, imaginem que eu tenho um fio aqui. Vamos supor que eu tenho um fio, que a gente tem uma visão aqui da seção transversal de um fio que passa uma corrente entrando na nossa tela aqui, ó, tá? Tem uma corrente aqui, ó. Eu tô vendo só um círculo que é a seção transversal do meu fio. O que diz as relações que eu mostrei agora há pouco? Se eu fosse tentar fazer o cálculo do campo magnético num ponto P aqui em cima, eu sei que
A minha corrente e o meu comprimento estão entrando no fio. O meu vetor R que liga aqui, ó, o ponto ao comprimento, a corrente lá, é perpendicular, certo? E eu tenho que ter perpendicular à corrente e a esse vetor R, o meu campo magnético. Então, o meu campo magnético me sobra só uma opção, ó. Se a corrente está no eixo Z e aqui o vetor R está no eixo Y, o meu campo magnético vai ter que estar no eixo X. Vai ser ou para cá ou para cá, né? Eles têm que ser os três perpendiculares entre si. Se eu calculasse aqui a mesma distância, o campo magnético nesse ponto, ó, a corrente está no eixo Z, ligando aqui ao ponto, fio ao ponto, eu vou ter o R, que está no eixo X, me sobra para o campo o eixo Y, né? O meu campo ou vai estar para cima ou vai estar para baixo, mantendo as relações de perpendicularidade observadas experimentalmente. Se eu calcular o campo num ponto abaixo, eu vou ter a minha corrente entrando aqui, né, no eixo Z, o meu vetor R no eixo Y aqui para baixo, o meu campo só pode estar no eixo X, ou para a direita ou para a esquerda. Se eu tomasse um ponto do outro lado, ó, a corrente está entrando no eixo Z, o meu vetor R está no eixo X, só me sobra o eixo Y para o campo magnético. Então, qual que é o sentido do vetor? Ou é para a direita ou é para a esquerda. Vamos supor essa situação aqui, ó. Então, se convencionou uma regra da mão direita, que é a segunda regra da mão direita, não vão confundir, para saber se é para a direita ou para a esquerda aqui na minha figura. Então, esse sentido é convencionado pela regra da mão direita, que é o que diz assim, ó. Envolva o elemento decorrente com a mão direita, com o polegar estendido apontando no sentido da corrente. Os outros dedos mostram a orientação das linhas de campo magnético produzidas pelo elemento. Então, ó, olhem a figura que nós estávamos desenhando. A corrente está entrando. Então, se eu colocar o meu polegar aqui no sentido da corrente, vocês vão perceber que o meu campo magnético vai ter que estar no sentido, vai fazer um giro, na verdade, em torno do fio, no sentido horário, tá? E isso é dado pela regra da mão direita. Ele vai passar por todos esses pontos. Na verdade, o campo é sempre tangente à linha de campo. Ó. Tá aqui meu campo magnético. Ó. Tá? Vou mudar de cor aqui, talvez, para garantir que vocês enxerguem melhor. Ó. As linhas de campo vão estar assim, ó. Opa, desculpa. As linhas de campo vão estar no sentido horário e meu campo é sempre tangente à linha de campo, tá? Então, na verdade, vamos fazer uma figura melhor aqui, que ali ficou ruim. O meu campo magnético, eles são linhas concêntricas em torno da corrente. Com os dedos da mão direita, eu coloco o polegar aqui, ó, no sentido da corrente. E aí, com os dedos da mão direita, eu descubro o sentido do campo, que no meu caso aqui vai ser sempre sentido horário se essa corrente estiver entrando. Se eu pegar qualquer ponto aqui, eu quero saber o campo aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto, tangente à linha de campo, tá o meu campo magnético, ó. Se eu fizer o vetor R aqui, ó, que liga o ponto ao fio, pode ver que sempre vai haver a relação de perpendicularidade entre as três grandezas. Então, essas linhas circulares mantêm a relação de perpendicularidade em qualquer ponto, por isso que as linhas são circulares e são concêntricas em torno do fio. Então, para ficar mais claro, se eu tenho uma corrente entrando no quadro aqui, ó,
Fazendo a regra da mão direita, o meu polegar anda junto com a corrente e os meus dedos da mão direita fazem o papel do campo, ó. Por isso que o meu campo tá no sentido horário, tá? Eu tenho linhas concêntricas no sentido horário aqui, ó, que me dá o sentido do campo magnético. O contrário é verdadeiro. Se a minha corrente estivesse saindo do quadro, o meu polegar é a corrente, os dedos da mão direita fazem o campo. Agora eles estariam no sentido anti-horário. Tá? Então essa é a regra para descobrir o sentido do campo. Por exemplo, se eu tenho um fio que passa uma corrente para cima aqui, ó. O sentido do campo, ó, o polegar vai junto com a corrente e o meu campo são círculos concêntricos em torno do fio, onde, ó, uma hora eles entram no quadro e outra hora eles saem, ó. Aqui à direita eles entram, depois lá eles saem, ó. Esse é o sentido do meu campo magnético. Aqui ele entra e aqui ele sai. Na verdade, eles são círculos em torno do fio, tá? Círculos concêntricos. E aí a distância onde eu quero calcular o campo é o raio desse círculo. Então, voltando à questão do fio, para onde aponta o campo no ponto P, ó, a nossa corrente estava subindo no fio, né? Então, a corrente é o polegar e os dedos da mão direita são o campo, ó. Então, o campo faz esse círculo em torno do fio. Então, lá no ponto P, ó, o campo está entrando no quadro. Por isso que havia um xizinho para a figura lá no ponto P, tá? É um campo que está entrando no quadro.